Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui no Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como você sabe, estamos dando um espaço cada vez maior para a saúde de Vacaria dos Campos de Cima da Serra. Nós convidamos a participar aqui do quadro de saúde, do espaço de saúde, o Rafael Santana, ele que é gestor da Singular. Seja bem-vindo, Rafael. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, doutora Roberta. E temos também a presença, pela primeira vez de muitas, certamente, doutora Roberta Matei Jacob. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, pessoal, eu acho que um dos pontos que a gente fala, quando a gente fala sobre dor, a gente tem que fazer um parênteses, né, falando que a medicina evoluiu muito e hoje existe um campo inteiro dedicado à questão do alívio e do controle da dor. E é justamente sobre isso, doutora Roberta, que eu gostaria muito de aprender com a senhora, entender um pouquinho mais sobre isso, porque a dor, sinceramente, parece que ela é um universo muito amplo e que muitas vezes a gente não conhece exatamente o que está acontecendo com a gente. Então, a anestesiologia, justamente, a gente tenta fazer com que o paciente não sinta dor durante um momento muito importante da vida dele, né? Que ele vai passar por uma cirurgia. Então, a anestesiologia e dor, elas está totalmente vinculada, né? Então, um paciente, por exemplo, que se submete a uma cirurgia... Vou falar mais do fato cirúrgico, né? Depois a gente vai ampliar. A gente sabe que ele vai evoluir com menos chance de dor crônica no pós-operatório se a dor for bem controlada nos primeiros 48 horas. Então, por isso que a medicina também evoluiu, e isso me brilha os olhos, porque tu fazer com... Tipo, o meu avô morreu com 96 anos com uma osteoartrite de joelho, que ele sentia muita dificuldade de locomoção, dor de noite, e naquela época não tinha o que fazer. A gente ter controle da dor e a gente ter como bloquear a dor com coisas menos... que causam menos dependência, com menos medicação, mais específicas no controle delas, o pós-operatório do paciente é outro, ele vai evoluir muito melhor, o cirurgião te agradece muito, porque o paciente vai ter muito menos náusea, vômito no pós-operatório, em decorrência das medicações, né? Tem menos chance de dependência também, porque dependência de opioides é uma coisa muito séria, que a gente tem que... No Brasil, graças a Deus, a gente não tem, mas nos Estados Unidos é um problema de saúde pública. Então, a gente ter oportunidades de tratar a dor de uma forma que seja mais precisa, né? Muito melhor para a saúde em geral, né? E isso vai para a saúde não só física, como mental também, né? Como que ele chega até esse processo? A gente está mais presente, sim, porque quanto... a gente tem mais equipamento para monitorar durante a anestesia mesmo. Tanto é que muitos dos pacientes chegam e dizem assim, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia, né? Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi várias vezes. Então, assim, agora a gente tem formas de monitorizar muito mais eficientes, então a gente consegue... a gente também consegue bloquear a dor no pós-operatório, como eu falei, de uma forma mais eficiente também. Eu espero que vai surgir sempre, né, coisas melhores, mas por enquanto a gente está num momento muito bom. E por conta disso, eu acho, da anestesia mesmo, surgiu também essa outra especialidade, que é a intervenção em dor. A minha experiência pessoal foi justamente daí, que eu gosto muito de anestesiar para ortopedia, e aí a gente trouxe o ultrassom aqui para o centro cirúrgico, então a gente usa ultrassom também no centro cirúrgico para a gente visualizar as estruturas, tá vendo o que tu tá fazendo, né? Não é às cegas, antes a gente fazia tudo às cegas, então depois foi por neuroestimulação, aí agora a gente vai com ultrassom, daí a gente coloca o ultrassom lá e vê exatamente a estrutura que tu precisa anestesiar, né? Então a gente bloqueia tudo. Aí o doutor Eri falou assim pra mim, mas tu gosta muito de fazer bloqueio periférico, gosto muito. Por que tu não vai fazer alguma coisa com dor? Daí isso foi em 2022. Aí em 2023 eu escolhi o lugar da minha formação, né, de pós-graduação, que eu fui para São Paulo uma vez por mês, e a gente ficava lá bem intensivo, bastante paciente, tá? E aí foi que extrapolou para essa área do consultório agora em dor, né? Que a gente consegue também melhorar a qualidade de vida do paciente que sofrem com osteoartrite de joelho, com problema de coluna, com problema de ombro. A gente, obviamente, eu vou ser leviana em falar que eu vou resolver o problema. O meu objetivo é melhorar a dor.
melhorar a qualidade de vida. Mas o problema em si, quem vai resolver, no caso, vamos ser específico, por exemplo, numa osteoartrite de quadril, é o cirurgião, e eu sempre falo isso. Quem vai resolver o teu problema é uma prótese. Tu quer fazer a prótese agora? Por que tu não quer operar? Ah, doutor, eu não posso operar agora. Não posso operar por algum problema que o cardiologista me impediu de operar. Mas aí ele vai conviver com dor? Não. Mas, né? Eu achei ótimo esse ponto, sabe, doutora? Eu tô entendendo esse processo agora na sua fala, e eu tô percebendo que existem várias situações onde até o momento de uma decisão ou da próprio agendamento da cirurgia, ou, né, enfim, várias situações que podem fazer, de fato, o procedimento ocorrer ou não, existe uma janela que até então o paciente estava passando com uma dor aguda ou uma dor crônica. Sim. E a partir do avanço da medicina, aquela janela, ela passou a ter uma solução diferente. É isso? Nossa, perfeito. É isso mesmo. O que a gente tenta fazer é justamente que naquele período de decisão de operar, ele passe menos desconforto e até melhore o resultado pós-operatório. Eu sempre falo isso para os pacientes. Por exemplo, um paciente que tem que fazer uma prótese de joelho. Se ele tiver com muita dor, ele vai ficar limitado, ele não vai conseguir fazer a fisioterapia, aí o músculo dele já sofre atrofia, daí o pós-operatório dele já vai ser diferente. Se chega eu e vou lá, faço um bloqueio para ele, que vai durar. A gente sabe que os bloqueios, eles não duram eternamente. Tem umas coisas que a gente faz que são mais prolongadas, tá? Mas eu sempre oriento. Se tu gostou de me ver, tu vai me ver mais frequente, porque tratamento de dor crônica é assim. Não é uma vez, uma ida ao consultório resolver o meu problema, não. A gente vai ter esse tempo de tratamento e depois a gente vai se ver daqui esporadicamente, como se fosse fazer um tratamento de hipertensão arterial, entendeu? Tu vai no cardiologista depois que tu começa depois que é prescrito para ti um antihipertensivo, porque tu tem que fazer um acompanhamento. Assim funciona com a dor crônica. Então, um paciente que conseguiu sanar, melhorar a sua dor nesse período, vai conseguir fazer uma fisioterapia, vai conseguir voltar a fazer as coisas que ele tinha vontade de fazer e não estava fazendo, entendeu? Então é com esse objetivo. Eu acho que tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que colocar aqui no podcast, que a gente tem esse objetivo de a gente tornar, né, muitas daquelas práticas e nomenclaturas e coisas que fazem parte dos profissionais da área da saúde cada vez mais acessíveis para as pessoas. Então, talvez agora eu faça a pergunta contrária, talvez a gente vá transformar isso tudo de uma forma muito leiga, mas eu gostaria que a senhora fosse até na parte um pouco mais dos conceitos. Quando a gente fala um pouquinho de um bloqueio, eu queria que a senhora contasse para nós o que é um bloqueio, o que é uma dor aguda e o que é uma dor crônica. Tá. É um pouco simples a pergunta, mas por favor, conta para todo mundo entender o que é isso. Tá. Então, assim, dor aguda, a dor, na realidade, ela vai ajudar a gente, né? Ela ajuda para dizer que tem alguma coisa que não tá legal. Sinal de alerta ali. Sinal de alerta. Liguei o alerta, daí tu vai procurar por conta de uma dor. Tá. Agora, tu tem que resolver essa dor, né? Então, tu vai lá, se tu em 3 meses, agora o conceito é 3 a 6, mas se em 3 meses tu não resolveu a dor, ela vai se tornar uma dor crônica. Aí ela já é um problema em si, tá? Porque ela já sinalizou. O cérebro já está avisado que ele está sentindo dor. Então, ele tem que resolver esse problema. Quando a gente fala em bloqueio, é a gente bloquear a condução nervosa, tá? Então, bloquear um nervo periférico, nesse sentido. Os pacientes pedem bastante infiltração também. Infiltração daí já é outro tipo de medicação. É uma medicação que vai resolver uma inflamação, que vai resolver uma tendinite, por exemplo, tá? Doutora, outra parte que também a gente tem que falar um pouquinho é sobre o fato de o tratamento da dor, ele é mais individualizado ou ele é multidisciplinar? É multidisciplinar, total. Então, às vezes, a gente precisa complementar o tratamento sempre com fisioterapeuta, com educador físico, né? E eu falei agora, antes de vir para cá, estava com uma paciente, e eu disse para ela exatamente assim, a gente vai diminuir a sua dor, melhorar a sua dor, que também, assim, é um conceito importante, que a gente, às vezes, o paciente, às vezes, imagina que vai tirar 100% da dor. E nos estudos mostram que se tu tirar 30%,
Né? Se tu conseguir aliviar 30% da dor, já é um baita resultado. Para o paciente que sofre diariamente, é muita coisa. Se tu resolver 50%, ótimo, sabe? Eu trabalho com essas porcentagens. Então, eu falei para a paciente, né, antes de vir aqui, nós vamos, com esse tratamento que eu estou planejando para ti, a gente vai ganhar tempo, que nesse período tu vai para uma fisioterapia, tu vai fazer uma atividade física, tu vai numa nutricionista para perder peso, entendeu? Às vezes a gente tem que colocar psicóloga junto, quando é um outro tipo de doença. Então, ele é um tratamento multidisciplinar, sim. E, doutora, eu sei que, claro, é um universo muito grande, mas eu fico pensando assim, é possível resumir quais são os principais tratamentos que são realizados hoje para aliviar uma dor crônica, por exemplo? Eu vou falar do que eu faço, tá? Porque o universo aqui é basicamente que eu trabalho ali na Pronto Trauma, né, junto dos ortopedistas, é basicamente osteomuscular, né? Então, mas isso não impede que outros tipos de abordagem. Tem na dor crônica do câncer, né? Que agora eu acho que vai ter a parte do câncer ali no hospital, então provavelmente vai vir muito tipo de paciente assim, que também é um paciente que a gente tem que ter cuidado, ter um olhar para ele, porque é um paciente que sofre muito de dor, né? E tem bloqueios também que a gente faz para esse tipo de paciente também. Mas agora, basicamente, eu trabalho com dor osteomusculares, né? Eu tinha alguns nomes aqui que eu separei que eram os nomes que eu acredito que sejam importantes falarmos. A questão dos bloqueios anestésicos, que eu acho que esse que talvez a senhora esteja falando, a radiofrequência, a infiltração, né? Eu também queria que a senhora contasse um pouquinho sobre eles e quando que eles são indicados. Com uma osteoartrite de joelho, tá? Que era a antiga artrose de joelho. O que tu faz para esse caso? Aí a gente pode fazer infiltração, que é uma infiltração articular, a gente pode colocar ácido hialurônico, isso a gente avalia, né? E a gente pode colocar, dependendo do grau da osteoartrite também, ou do que o paciente já vai fazer. O paciente vai fazer uma prótese, mas o plano vai liberar daqui, sei lá, 6 meses, entendeu? Aí tu já pensa de uma forma diferente. Então, cada caso é um caso, né? Mas, assim, para as pessoas saberem o que tem aqui em Vacaria. Porque, às vezes, a gente acha que não tem muitas opções, né? Mas tem bastante opção terapêutica. Então, infiltração, tudo guiado também com ultrassom, né? Que, então, é mais um método de imagem que vai nos dar segurança para identificar a estrutura mesmo, né? E a gente colocar a agulha no local que a gente deseja e almeja, né? Porque também tem isso, né? A gente tem que saber que muitas vezes, quando a gente faz sem nenhum método de imagem, a chance de tu não estar no lugar certo é grande, né? Que trabalha com isso. Então, tudo guiado por ultrassom ou por radioscopia, que é o raio-x, que daí a gente faz as infiltrações no hospital. Então, bloqueio anestésico, infiltração. A gente tem aqui terapia de onda de choque, que funciona muito bem, é uma terapia que tem mais ou menos uns 20 anos no Brasil. É um negócio bem legal. E funciona para tendão, basicamente, né? Antes da gente precisar fazer uma cirurgia, tá? E isso tudo a gente pode fazer tanto no consultório quanto dentro do ambiente hospitalar. Mas o bom é que são tratamentos que o paciente não precisa fazer baixa hospitalar, tudo ambulatorial, né? Que ele sai do consultório já com bastante alívio de dor, já melhora a qualidade de vida dele ali, né? Pois é, sabe que quando eu estava fazendo uma análise enquanto a senhora falava sobre isso, sobre a questão de a dor crônica e até a relação da saúde do paciente, saúde mental do paciente, né? Porque às vezes quando a gente tem uma pequena dor, a impressão que a gente tem é que aquilo incomoda muito a gente, a ponto de a gente ficar às vezes, né, chateado, estressado, cansado, né? Uma pequena dor, mas uma dor crônica, como que fica isso? Ela acaba, como é que eu vou dizer assim, se conectando à saúde mental do paciente, trazendo consequências, complicações, né? Desconfortos, obviamente, mas como que fica isso? A senhora percebe isso dos pacientes que a senhora atende? Sim, é muito perceptível e isso já é tema de aula e de congresso, assim, saúde mental e dor crônica, a relação que existe, né? Então, o paciente com dor, ele vai ficar cada vez mais isolado,
né? Porque ele não vai ter vontade de ir no supermercado, de ir numa festa de aniversário, sei lá. Ele não vai dormir bem, né? E daí daí é um círculo vicioso, né? Daí quando o paciente deixa de dormir bem, ele vai aumentar aquela sensação de dor dele. E vai aumentar o fato também dele ficar mais isolado, vai ter consequências na saúde mental dele, evoluindo para uma depressão. Então, sim. E sabe que outra parte também, sabe, Rafael, que eu estava fazendo uma analogia, é que a saúde, não só a questão, a dor, a saúde mental, eu sempre faço uma relação com as pessoas que estão próximas da pessoa que às vezes está com uma dor crônica. Elas acabam também meio que vendo o caso do paciente e ser também assim... como é que assim, elas passam assim, não sei se a palavra seria afetadas, mas elas acabam também respondendo. Acontece isso de, tipo, familiares do paciente estar sendo, não digo prejudicados, mas enfim, envolvidos com situações quando o paciente tem uma dor mais aguda? A dor crônica, né? Porque aguda também, mas sim, claro que tudo envolve, porque daí o paciente deixa de ser funcional, né? E aí isso incomoda muito também, né? A maioria dos pacientes meus ali, que eu vejo, que vêm até mim, são idosos, e aí eles se queixam muito do fato de que ficam só sentados e não conseguem fazer mais muita coisa, né? Isso é bem comum. Então, uma das coisas que eu achei legal uma vez, às vezes a gente acha que quando tu não tem dor, é tão básico aquilo que a gente faz todo dia, mas a partir do momento que tu diminui a dor do paciente, até uma coisa normal, ele leva muito em conta. Teve uma senhora uma vez que ela disse para mim, nossa, eu tô conseguindo levar o lixo lá para frente, tá? O quanto que ela venceu aquela dor que ela estava tendo, né? Pois é. Então, coisas simples, que daí quando a pessoa ela deixa de fazer, ela sofre muito, né? E daí tu tentar melhorar isso com educação em dor, né? O paciente tem que estar educado em dor também. Saber que não existe nada milagroso, mas que com tempo, né? O paciente precisa de tempo, a gente precisa de tempo, a gente precisa entender o que ele quer também, né? Ele vai melhorar, mas também aliando as expectativas, né? Eu acho que isso é o principal, a gente tentar aliar as expectativas, porque senão os pacientes vão gastar tempo, vão gastar dinheiro também, e vão achar que aquilo vai resolver um problema que na realidade não vai. A gente vai amenizar, vai melhorar a qualidade de vida, mas não dá para... a promessa, por exemplo, de uma osteoartrite é cirúrgico, né? Então, eu tô ali justamente nesse intervalo. E naqueles pacientes que não podem operar, que não vão operar. Então, também tô ali para ajudar numa fase da vida dele que ele tá carente de expectativas. Doutora, o que a gente pode dizer para o paciente que vive com dor há muito tempo e já ficou sem esperança de melhorar? Será que vem pela frente? O que a gente pode dizer para aquele paciente que está em casa, que está desconfortável? Qual que é o caminho que a gente pode recomendar para ele? Não perder esperanças, né? Não perder esperança. Abrir a cabeça que existe coisas, tá? E eu sempre falo assim, a gente vai começando no degrau, né? E existe esperança, tá? Não dá pra gente jogar a toalha para uma situação assim, porque uma vez a gente não dispunha dessas técnicas. Quando eu saí da minha residência, a gente não falava dessa especialização que eu fiz, que é a medicina intervencionista da dor, não tinha. Então, são promessas, né, que ajudam muitas pessoas e que eu vejo... Eu comento assim que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não sabia que Vacaria tinha tanto idoso. E eu digo assim, eu gostaria que eles estivessem mais na rua, que eles pudessem usufruir do espaço público, assim, porque eles estão mais confinados por conta, provavelmente, de dor também, né? Uhum. Será que se a gente falasse um pouquinho, talvez, do seu consultório, a gente conseguiria mapear qual que é o paciente que procura a médica para justamente falar sobre a dor? Que tipo de paciente hoje a senhora atende, doutora? Quais são os casos, as patologias, enfim? Basicamente, então, problemas de quadril, problemas de joelho, problema de coluna também, né? As infiltrações de coluna vão bem também. Tendinites também. Muitos são os pacientes que o ortopedista me encaminha, né? Que daí, por exemplo, o paciente
começou com uma dor no tendão de Aquiles, por exemplo, né? E aí não rompeu nem nada, tomou anti-inflamatório, mas continua com dor. Aí a dor se estendeu, virou 3 meses. O que dá pra gente fazer, né? Aí a gente costuma tratar esse tipo de paciente com essas abordagens mais modernas, né? E que resolvem, são satisfatórias, o paciente evolui sem dor, mas, como eu sempre falo, o paciente, a gente também tem que ver que tipo de paciente está disposto a esse tipo de tratamento, porque é um tratamento longo, né? No mínimo algumas sessões, né? Vamos fazer umas sessões de infiltração, terapia de onda de choque, 1 mês. Tu tá disposto? Então, antes, no começo, quando eu comecei a trabalhar, isso tudo também é uma educação minha, né? Eu não tinha tanta essa abordagem. Agora eu falo, tu tá disposto a resolver esse problema em determinado período de tempo? Tu tá disposto, que nem eu tinha falado antes, a me ver de vez em quando, porque o teu problema não vai sumir assim de uma hora para outra, né? Ou até tu saber que tu vai conviver com ele e a gente vai melhorando ele com o passar do tempo, né? Então, são pacientes basicamente assim que têm me procurado. Doutora, nessa parte dos pacientes que estão indo de encontro à senhora, teria algum caso, claro, sem citar o nome, por uma questão aí toda que a gente tem que preservar, mas assim que a senhora percebeu e chamou-lhe a atenção, como esse paciente teve uma melhora? Teve algum caso que chamou muita atenção? Teve vários já, muitas coisas legais. Mas um dos bem legais, porque tu acaba, como o tratamento é longo, não é tão longo também, tá, gente? É tipo longuinho, 1 mês e pouco. Tu acaba ficando íntimo do paciente, porque daí tu vai lá, né? E daí teve um caso, foi legal, que o paciente me procurou para uma facete plantar, eu acho, não lembro agora. E aí, depois de um tempo, ele ficou bem. Depois de um tempo, a mulher dele apareceu no consultório dela e disse assim, não, eu vi que melhorou com ele, eu quero ir contigo. E daí agora tá indo ela também, e a gente tá tendo um resultado bem bom. Então, é legal tu fazer parte daquele... as pessoas lembrarem de ti quando estão com problema. Isso eu acho legal, né? Acontece também num paciente, por exemplo, chegou lá com uma queixa, aí a gente melhorou aquela queixa, claro que eu sempre digo, vai ter um prazo, tu vai ter que trabalhar esse teu problema, vai para uma fisioterapia, vai para uma educação física, né? Um educador físico. Daí aquela dor passou. Aí o que acontece? Ele chega por outra dor. Daí ele vai lá, resolveu aquilo lá, agora eu quero resolver esse aqui que tá me incomodando, sabe? Então acontece isso também, de vários pacientes, de ser um paciente, mas com vários problemas que tu vai ajudando. E isso é uma coisa que a gente tem que ter o ikigai, né, que os japoneses chamam, que é um propósito na vida. E esse é um dos meus propósitos. Um dos meus propósitos é trazer tecnologias para onde eu moro, né? Porque eu quero que a população tenha acesso a coisas que em São Paulo tem acesso, né? E outros dos meus propósitos é melhorar a qualidade de vida das pessoas, é poder ajudar nisso também e fazer com que elas envelheçam cada vez melhor. Bom, doutora Roberta, foi um prazer receber a senhora aqui no estúdio do Diário de Vacaria. Espero que muito em breve a gente possa conversar um pouco mais. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E para você que está acompanhando de casa, mais um podcast do Diário de Vacaria. Hoje colocamos a dor em pauta, com uma pessoa que entende muito sobre isso, e a gente foi ampliando cada um dos momentos, né? Enfim, situações importantes desde a área da inovação, da área das técnicas, né? De várias percepções importantes, para que você possa compartilhar, ou se você tiver alguma dor, ou se quiser compartilhar com alguém, leve esse vídeo adiante. É uma forma que a gente tem de promover a saúde, que está disponível, sim, aqui em Vacaria, na região dos Campos acima das Serras. Continue com a gente, a qualquer momento voltamos com mais um podcast aqui no Diário de Vacaria. Valeu, pessoal!